Imagine, então, que tivéssemos lá numa prova final de filosofia, para você, Arthur, Camille ou Ana Luísa, e nessa prova tivesse somente uma questão, e a questão fosse a seguinte: explique com suas palavras os conceitos de retórica e de dialética. E somente essa questão valessem os 100 pontos aí da prova final. Estou criando uma hipótese para a gente começar conversando. Numa prova final de filosofia, aparece somente uma questão, e nessa única questão está pedindo para você explicar com suas palavras, né, ou seja, o seu entendimento, o que você entende dos conceitos de retórica e de dialética. Como é que vocês responderiam essa questão? O que vocês escreveriam nessa pergunta? Né? Quais os elementos vocês traziam aí para a gente dialogar, para a gente discutir? Arthur, se fosse para você, como é que seria a sua resposta? Cadê o Arthur? Tá aí? Os dialetos seriam tipo as marcas linguísticas? Esse dialético aí é de dialeto? O dialético ele está associando com dialeto. Não Tipo seria aí o identidade? dialeto enquanto dialeto, não, Arthur. Não seria aí enquanto dialeto. Mas ele fez uma associação de palavras, isso já é um caminho, já é um começo. Ele pegou palavras que têm um campo semântico bem aproximado, ou seja, palavras que são parecidas, né, que têm uma sonoridade parecida, e ele fez uma associação. Beleza, vamos pegar essa sua chave de leitura. Além de dialeto, dialética te lembra o que outra palavra da nossa língua portuguesa que aproxima-se bem disso aí, desse campo semântico? Você fez uma comparação, né, semântica, dialeto, dialética, ótimo. Mas que outra palavra soaria próxima a essa ideia de dialética? Bota a cachola para funcionar aí. Não? E aí, meninos? Leandro está colocando discurso. Está melhorando, está esquentando. Por que você associa dialética com discurso, Leandro? Qual a relação de uma coisa com a outra? De dialética com discurso? Está aproximando da ideia. Né? O Guilherme está colocando diálogo. Ótimo, Guilherme. Show de bola. O Guilherme está trazendo a ideia do diálogo. Leandro está falando a dialética como alguma coisa associada a passar uma mensagem. Isabela Silva está trazendo a ideia de pontos de vistas diferentes. Top, galera. Perfeito. Estão indo. O caminho está indo. Tá? A gente está chegando lá. Perfeito. Argumentos A Isabela ilusórios? está dizendo assim, pontos de vistas diferentes. O Guilherme, é o Guilherme Silva esse ou outro Guilherme? O Guilherme está colocando aí diálogo, né, a dialética relacionada ao diálogo. Maria Clara, perfeito, Maria, está colocando em forma de pergunta se a dialética tem a ver com contraposição de ideias, né? Se a dialética está relacionada à contraposição de ideias, eu te digo que sim, né, que está perfeitamente relacionada à contraposição de ideias. Aliás, Maria, em primeiro ano, a dialética é, por si só, né, uma contraposição de ideias, perfeito. O Gabriel Duarte está falando do debate, né, a dialética como uma ferramenta de debate, perfeito também, está dentro, está relacionado. Né? Percebem que vocês estão trazendo elementos que fazem parte dessa ideia do que vem a ser dialética. Olha, porventura, vocês podem não conhecer a palavra, né, na sua raiz, na sua origem, mas vocês estão antenados acerca do que vem a ser esse negócio que a gente está chamando de dialética, né? Acerca dessa ideia que a gente está trazendo aí como dialética. E a retórica? Perfeito. Então, vocês chegaram onde eu precisava. Vocês relacionaram dialética com debate, com contraposição de ideias, com diálogo. Em se tratando de debate, de contraposição de ideias e de diálogo, com certeza nós vamos lidar com pontos de vista diferentes, né? Porque o debate, o diálogo, por si só, você já lida com pontos de vista diferentes, com ideias diferentes, ok?
Tá? Lembrando que o diálogo ele pressupõe que tenha uma, duas ou mais pessoas, né, conversando, interagindo, beleza? Então vocês já trouxeram elementos que fazem parte desse negócio que chamamos de dialética. Então, dentro da filosofia, jovens, toda vez que vocês ouvirem a palavra dialética num texto filosófico, ou na discussão filosófica, num debate filosófico, ou até mesmo num texto, né, que não seja propriamente de filosofia, quando vocês ouvirem a palavra dialética, associe a dialética com a contraposição de ideias, com o diálogo, com pontos de vistas diferentes, né, que estão sendo trabalhados ali dentro daquele contexto, daquela situação. Muito bem. Então eu já tenho aqui um elemento básico, um elemento principal do que vem a ser a dialética para a gente. A dialética está relacionada à contraposição de ideias, à discussão. E isso é muito importante no discurso, Leandro. Lembra que você colocou lá em cima do discurso? Isso é muito importante no discurso, qualquer discurso filosófico, político, religioso, até a gente usa muito a dialética como método, como ferramenta, tá? Então vocês estão dentro. E a outra questão, retórica. Retórica. Bora lá? Um pirulito de groselha para quem acertar essa. 5 pontos extras quando a gente voltar. Mentira, tá? Brincadeira. A retórica, Maria Fernanda está dizendo que a retórica seria argumentar, usar a linguagem. Perfeito, Maria. Começou lá em cima, começou em altíssimo nível. Ela colocou em forma de pergunta, mas poderia vir em forma de afirmação, tá, Maria? A retórica nada mais é do que essa arte de argumentar. É a possibilidade de você usar a linguagem de vários modos, de vários caminhos, de várias formas, por vários caminhos, para você defender um ponto de vista, para você defender uma ideia. Tá? Para você defender um ponto de vista, para você defender uma ideia, você o tempo todo utilizará a retórica, como essa arte de argumentar, de colocar. Imagine um jogo em que você vai colocar as cartas na mesa e vai lidar com essas cartas que você tem a seu dispor. Então, a retórica é uma técnica de argumentação, sim, e nessa técnica de argumentação nós vamos usar muito o poder da linguagem, né? O poder da linguagem, o poder do discurso. Leandro falou lá em cima, né, da questão do discurso. Então, a retórica seria, vamos colocar assim, uma das ferramentas, né, que nós temos à nossa disposição para você fazer a defesa de uma ideia, para vocês fazerem a defesa de um ponto de vista. Lembrando que alguém falou assim, olha, a dialética está relacionado à contraposição de ideias, a pontos de vista diferentes. E se eu estou dizendo, então, que a retórica é uma das ferramentas que você tem à sua disposição, né, para trabalhar essa questão da linguagem, essa questão do ponto de vista, para defender sua tese, para defender a sua opinião, então eu posso dizer que dialética e retórica estão caminhando aí lado a lado, estão andando juntinhos, né? Perfeito. Nós nos apropriamos dos conceitos agora. Nós entendemos que quando eu falo de dialética, eu estou relacionado à contraposição de ideias, à contraposição da opinião, à arte de colocar um discurso em movimento, né, de colocar um pensamento em movimento, e a definição de retórica perfeita, vinda aí pela jovem Maria Fernanda, né, da retórica como uma espécie de arte de argumentação, uma das técnicas de argumentação, Maria. Você pode usar esse termo sem medo de errar. Né? A retórica como sendo aí uma das técnicas de argumentação ligada aí às técnicas de falar, de colocar a linguagem em movimento, é a utilização da linguagem para a defesa de um ponto de vista, para a defesa de uma ideia. Jovens, até aqui está tranquilo para nós? Quem ainda tem dúvida acerca desses dois conceitos, fale-se agora ou cale-se para sempre. Até agora está tranquilo? Jennifer está dizendo que está tranquilo. Dê sinalzinho de fumaça aí para o professor de vocês. Para a Camille está tranquilo, para a Milena também está tranquilo. Aliás, Milena, muitíssimo obrigado, tá? Milena é minha voluntária, ela está até explorando a bichinha, tadinha. Ainda bem que a mãe dela deixou.
O Guilherme está dizendo aí que está tranquilo, Ana está tranquilo, fechado então. Então nós entendemos esses dois conceitos. Qualquer dúvida, dá um sinalzinho de fumaça aí, ó, tá com dúvida. Então a gente começa a contornar a dúvida. Beleza. Por que eu estou trazendo pessoas, os dois conceitos aqui bem no início? De certa forma, quando a gente vai estudar a história da filosofia, e quando a gente volta lá nessa bênção que foi Sócrates, né, essa figura extraordinária, eu sou apaixonado por Sócrates, tá, gente? Sou apaixonado por Sócrates. Quando a gente traz essa figura extraordinária, né, que foi o Sócrates, para a gente analisar, para a gente pensar, o Sócrates, jovem Maria Fernanda, ele foi o filósofo que, de certa forma, introduz na filosofia essa questão da dialética e da retórica. Ele que começa com esse babado todo aí, né? Esse auê todo aí começa com Sócrates. Mas, professor, por quê? A filosofia começa com Sócrates? Não necessariamente. Né? Nós vimos já uma corrente da filosofia que foi bem anterior a Sócrates. Quem é que lembra qual é o nome dos bonitos lá, das bênçãos? Hein? Quem é que lembra o nome das bênçãos que vieram antes de Sócrates e fizeram aquele auê todo, aquele auê filosófico todo lá, falando de física, de natureza, e etc, etc, etc. Ninguém lembra o nome deles, não? Vou colocar na prova só de raiva, como diz a minha mãe, só de desaforo. Ah, Gustavo, muito bem, Gustavo. Você salvou a pátria, não vou colocar na prova mais. Os pré-socráticos, né? Antes de Sócrates, lá com os pré-socráticos, a filosofia está muito preocupada com a questão da physis, da natureza, investigar a natureza, investigar a physis, descobrir qual é a arqué, né, qual é o elemento primordial, qual é o elemento principal que teria dado origem ao cosmos, a natureza. E aí nós falamos de vários pré-socráticos, né, de vários pensadores pré-socráticos, show de bola. E aí o Sócrates ele dá uma guinada totalmente oposta a isso que é physis e arqué. A apostila de vocês começa justamente falando disso. Olha lá, Sócrates, ele é o grande marco de divisão, né, entre dois modelos de filosofia. Uma filosofia que estava muito preocupada em pensar a physis, como é que teria surgido as coisas que existem na natureza, como é que teria se formado a natureza, como é que teria se formado o cosmos, qual a origem da natureza, tá? Essa filosofia chamada de pré-socrática, e agora o Sócrates ele começa a colocar algumas questões que, de certa forma, fogem desse horizonte aí da physis e do cosmos e começa a colocar questões de cunho antropológicas. Olha a palavra nova que aparece aí, segunda linha da página 17. A filosofia de Sócrates é uma filosofia de caráter antropológico. Por que isso? O que tem a ver quando eu falo assim, a filosofia de Sócrates é uma filosofia de caráter antropológico? Ora, agora, as discussões filosóficas, elas deixam de se preocupar um pouco com a physis, com a natureza, e passam a se preocupar com o próprio homem. Tá? Passa a se preocupar com o próprio homem. Por isso ela é antropológica. Por isso ela é uma filosofia de caráter mais humanístico. Né? Alguns autores estudiosos de Sócrates vão falar que ele inaugura, de certa forma, um humanismo filosófico, né? Por conta de, a partir dele, a pergunta pelo homem ela começa a surgir no contexto filosófico. Fechado? Então, o Sócrates ele é esse divisor de águas, ele é esse marco importante na história da filosofia. A gente fala de uma filosofia antes de Sócrates e uma filosofia depois de Sócrates. Né? Antes de Sócrates, as preocupações giravam no sentido de problematizar a physis, né, a natureza, perguntando pela arqué, pela origem. Agora, depois de Sócrates, a filosofia passa a perguntar pelo próprio homem, suas angústias, desejos, pela ética, pela política, pela moralidade, pelo bem, pela virtude.
Então, essas questões de caráter evidentemente humano, agora elas passam a fazer parte do que vem a ser filosofia do horizonte filosófico. Jovens, eu preciso que vocês entendam essa mudança de ritmo. Vamos pensar numa orquestra. Até a meia-noite a música foi num ritmo, né? Aquele ritmo mais. Vamos pegar uma imagem aqui, aquele ritmo mais lento, aquele ritmo mais para dançar mesmo, aquele ritmo onde as pessoas ficam ali sentadas, jantando e etc, etc. Depois da meia-noite o negócio pega fogo, né? A orquestra muda de ritmo e passa a tocar outro tipo de música. Vamos fazer essa analogia para a gente comparar aqui. Até Sócrates, a filosofia veio se perguntando pela arqué, pela physis, investigando a natureza, investigando qual teria sido o elemento primordial que deu origem às coisas, etc, etc. Depois de Sócrates, essa nossa orquestra filosófica, ela dá uma guinada e bota, como diz a minha mãe, o bambu para lascar, e a investigação, né, a música passa a ser tocada agora acerca do próprio homem. Antes, uma filosofia da physis, com Sócrates, uma filosofia do homem. E essa filosofia que vai perguntar por questões eminentemente humanas, ligadas ao ser humano, é uma filosofia que vai fazer da retórica e da dialética o seu carro-chefe. A retórica e a dialética, então, vão ser duas ferramentas usadas pela filosofia socrática. De Sócrates para frente, a filosofia ela vai beber, vai mergulhar, né? Vai ficar descida desse aspecto retórico e dialético. Fechou? Tranquilo até aqui? Cadê o pessoal aí? Dá um sinalzinho de fumaça para mim. Tem alguém me ouvindo? Bênçãos, Domino. Tem alguém ouvindo? Sim? Preciso de um retorno aqui. Correto? Até aqui? Então, beleza. O pessoal colocou aí que está tranquilo. Gente, a gente vai começar a partir de agora. Eu fiz todo esse contexto, porque é importante vocês entenderem de onde essas ideias vêm, para elas não ficarem jogadas ali. Tá? Tchum, joguei a ideia. Retórica é isso, dialética é isso. Vocês não sabem de onde isso vem, como é que isso começou, então eu acho importante. A partir de agora, a gente vai pensar um pouquinho esse cara, Sócrates, né? Filósofo Sócrates. Eu coloquei alguns objetivos dessa aula, que são os objetivos que seguem aí a apostila de vocês até a página 22. Imagina isso aí um resumão, né, dessas páginas todas, e a partir desses objetivos a gente vai trabalhar. Compreender a importância da figura de Sócrates para a história do pensamento, essa mudança de paradigma proposto pelo pensamento socrático, acabei de falar dela, né? Antes, uma filosofia de caráter mais físico, perguntando pela physis, pela origem do cosmos, etc. A partir de agora, uma filosofia de caráter mais antropológico. Depois a gente vai concentrar na análise de maiêutica, que está lá na nossa página 20, né? Aparece toda uma página aí sobre a maiêutica socrática, o que vem a ser a maiêutica socrática. E depois a gente pensar um pouquinho acerca do bem e da virtude dentro da filosofia de Sócrates, né? Concluindo aí a página 22, onde aparece um pouquinho da ética de Sócrates. Então vão ser esses elementos que a gente vai conduzir, que a gente vai trabalhar a partir de agora. Fechado? Tranquilo? Aí eu preciso dos meus voluntários para a gente começar esse assunto. Eu preciso agora dos meus voluntários para a gente poder, a partir daí, botar esse assunto para render, botar esse assunto para funcionar. O Arthur, está na escuta? Meus voluntários aí, Arthur, Sofia, Camille, Gustavo, Ana Luísa e Jennifer. Vamos partir do seguinte princípio, Arthur. Se a filosofia de Sócrates, essa filosofia de caráter retórico, dialético, que coloca o pensamento em movimento, que coloca as discussões em movimento, que coloca as ideias em debate, você acha que isso foi fácil no contexto em que Sócrates viveu, século V, mais ou menos, antes de Cristo?
Você acha que foi extremamente tranquilo essa filosofia de Sócrates lá na cidade de Atenas? Ou isso gerou algum tipo de desconforto, de problema? Qual é a sua opinião, Arthur, sobre isso? Cadê o jovem, Arthur? Pode ligar o Eu não microfone. sei. Hã? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Arthur. É, Qual é o seu tipo, eu palpite? penso que se. Ah, Eu não sei ao certo, tipo, definir qual lado, mas eu penso que se eles definiam pelo menos uma ideia, ia ser difícil contrariar, porque geralmente eles não tinham muita coisa para contrariar, né? Tipo, geralmente eles concordavam, eu penso. você acha que... Mas, Ah, segue. mas eu acho que não foi fácil, não. Você acha, então, Porque, tipo, ele influenciava. você acha que havia uma facilidade para se concordar em torno de uma ideia, até porque eu estou falando de um contexto na visão do Arthur, tá, gente? Não tinha muitos elementos para se debater, para se discutir, mas ele dá um palpite final aí que possivelmente não deve ter sido fácil assim. Por que você acha que não deve ter sido tão fácil? Ah, não sei direito. Não sabe. Pois é, eu também não sei muito direito, não. Estou problematizando, para gente arriscar um palpite aqui. Né? O Arthur está colocando. Eu vejo isso. Sofia, vai lá. Sofia que tá falando aqui. Então, posso falar? Claro, deve. O que eu acho? Então, eu vou contrariar um pouco o Arthur, porque, tipo, acho que com novas ideias, novos assuntos a se debater, eles meio que iam contra por ter seus próprios ideais, sabe? Tipo, acreditar em certas coisas Hum. tipo, sei lá, eles só acreditavam e aí vinha do nada uma pessoa com uma ideia diferente. E aí, o Arthur, olha o que a Sofia está colocando. De repente, você tem uma sociedade que já está estruturada. Atenas já Faz estava, sentido também. Atenas já estava estruturada ali. Ali nós já tínhamos uma religião, já tínhamos uma política, já tínhamos uma organização social, né? A cultura já estava estruturada e etc. Aí, de repente, vem alguém, taca fogo no pedaço. Basicamente o que a Sofia está colocando. De repente vem alguém que joga aí dentro desse negócio que estava tudo certinho, tudo dentro da casinha, tudo bonitinho, vem alguém e joga fogo ali. E aí? Não, pior que eu acho que o dela faz mais sentido. Porque, tipo, as crenças eu acho que não. Acho, não tenho certeza, que não eram as mesmas. Então, seria meio difícil ele mudar mais ou menos o pensamento de todo mundo. Ok, então percebe o argumento dela? Né? A gente já tem uma sociedade que estava em movimento, o negócio está tudo, Nada assim. tá tudo funcionando, está tudo certinho. Né? A gente já tinha modelo político, tínhamos uma religião, tínhamos uma cultura, e de repente alguém taca questionamento em cima disso. Começa a questionar isso. Aí a Sofia termina assim: eu acho que não deve ter sido muito fácil, não, professor. Eu tenho certeza que não foi muito fácil, Sofia. Né? E o jovem Gustavo está lá no chat dizendo assim: quando há uma verdade na cabeça, quando há uma verdade na cabeça, de alguém, né? Ela é difícil de ser quebrada. Né? Se nós já temos pontos de vista estruturados, já temos ideias estruturadas, já temos dogmas estruturados, de repente isso fica difícil de ser quebrado. Né? A gente já tem ali aqueles pontos de vista muito firmes, né? Você fica assim, caramba, isso eu acredito, isso eu defendo, isso eu não abro mão. Aí, de repente, chega alguém e questiona isso, começa a colocar questionamentos, começa a te fazer perguntas em cima disso. Né? Esse é o panorama que a gente está desenhando aqui. Ô, Camille, então já falaram Arthur, Sofia e Gustavo. Camille, e aí, sua vez. Você acha que foi fácil você introduzir questões, colocar questões dentro de um contexto que for altamente desfavorável? Obviamente não foi fácil, porque pessoas, elas tinham suas próprias ideias, elas tinham seus próprios conceitos, mas, tipo, chegar um cara completamente estranho e falar, não, é isso, isso e isso, e as pessoas ficarem, tipo, que? Você tá doido, cara, sai daqui.
É basicamente. Então, o que eu tô querendo dizer é que é difícil, entende? Sim. E você já está acostumado com as suas ideias, com o seu raciocínio, e chegar alguém para quebrar é completamente doido e completamente estranho. Claramente ele foi julgado e até hoje ele é julgado algumas vezes. Ok, a Camille está resumindo Sócrates assim: chega uma figura completamente estranha, mas era justamente essa leitura que se fazia dele, né? O Aristófanes, um comediante grego, né, numa comédia linda chamada As Nuvens, né, que foi uma das primeiras peças de comédia do Ocidente, ele resume Sócrates mais ou menos desse jeito, Camille. Era uma figura caricata, né, engraçada, cômica, e ninguém levava a sério. Até pela estatura dele, o Aristófanes fala, né, ele baixote, robusto, meio curvado, com as pernas meio escambotas, uma figura nada atraente, o Aristófanes fala isso. Então imagine essa figura estranha no meio de todo mundo ali, dialogando com os grandes sábios da época, né? Porque ele dialogava com a galera que se achava o bambambam lá na política, com os que se achavam o bambambam na religião, com os que achavam o bambambam das leis, da justiça. Ele problematizava esses caras, né? Ele colocava pergunta para esses caras, né? Então eu tenho aqui, na opinião da Camille, isso não deve ter sido absolutamente nada fácil, porque de repente você tem uma estrutura já montadinha, tudo certinho para dar certo, e de repente aparece uma figura estranha e começa a questionar isso. Ô, Aparece... Flávio, Oi, pode ir. eu acho que ele também não era levado a sério porque ele não debatia sobre coisas que eram debatidas, tipo a vida, a política, a justiça. Ele Claro, debatia mais sobre conhecer-se a si mesmo. Então, claro, por isso mesmo que ele não é levado a sério. claro. Claro. Então, de repente, o cara chega colocando perguntas. E quando a gente for mais lá para frente, né, no desenvolvimento da aula, talvez isso lá na próxima semana, esse cara, gente, as perguntas dele eram altamente irônicas. Não era aquela pergunta objetiva, que se espera uma resposta objetiva. Era uma pergunta retórica. Né, Fernanda, você falou, Maria Fernanda, a retórica como essa arte, como essa técnica de argumentação, era uma pergunta retórica. Possivelmente ele já sabia a resposta. Possivelmente ele perguntava para provocar mesmo. Né? Possivelmente ele perguntava para causar discussão. Era uma pergunta retórica, né? Era uma pergunta provocativa. Não era uma pergunta, de repente, porque você está com dúvida sobre alguma coisa. Eu tenho dúvida sobre física, eu vou e pergunto para o professor Luiz. Tenho dúvida sobre filosofia, pergunto para o professor Flávio. Tenho dúvida sobre matemática, pergunto para a Sandra. Tá? Pergunto para a Sandra. A pergunta socrática não era essa pergunta, era uma pergunta retórica. Né? Era uma pergunta retórica, ou seja, provavelmente ele já sabia mais ou menos do que se tratava, qual o encaminhamento que ele queria dar para aquilo, e de repente ele joga a pergunta somente para provocar. Né? Isso que a gente está chamando aí de pergunta retórica. Ana Luísa, está na escuta, Ana? Eu vou jogar a mesma pergunta para você. Cadê a Ana? A Ana está na escuta? Consegue me ouvir, Ana? Sim? Cadê ela? Ana, oi. Terra chamando Ana, ótimo. A Ana está na escuta. Ana, vale as mesmas perguntas que eu fiz para os meninos anteriormente. Se tratando do contexto, do tempo, da época, de tudo que estava sendo levado em conta naquele momento, naquela situação, a pergunta socrática, né, o posicionamento socrático, você acha que foi fácil? Foi tranquilo? Eu acho que não, professor. Por quê, Ana? Eu acho que era muito difícil impor alguma coisa naquela época, sabe? Porque as pessoas ficavam com dúvidas, elas, sei lá, eu penso assim, que não era tão fácil assim impor uma coisa para as pessoas, nada assim, entendeu? A pergunta socrática ela gerava dúvidas.
Eu posso, Sim, eles tinham muita dúvida de vinha ou o que Uhum. era. eu posso Acho que era pegar muito difícil. essa sua ideia, Ana, e resumir. A pergunta socrática gerava dúvida, né? Que dúvidas eram essas? Várias dúvidas. É uma pergunta com o intuito de provocar o debate. Era uma pergunta com o intuito de provocar a discussão. Tá? Até hoje, diz Camille, é difícil impor quando se trata de ideias diferentes. Com certeza. Quando a gente vai dialogar com ideias diferentes, a dificuldade aparece. Já está caminhando para o nosso final. Ô, Jennifer, cadê você? Vou só ouvir um pouquinho a Jennifer. Jennifer, tá aí? Deve ser o pessoal do segundo ano que está entrando, gente, é porque já está terminando o nosso tempo, tá? A Jennifer tá aí? Não? Jennifer, o áudio não está funcionando, mas posso digitar. Ótimo, Jennifer. Rapidinho aí. Enquanto ela digita, galera, a opinião dela lá, essas pessoas que eu selecionei aí como voluntário vão trazer para mim, para a próxima aula, para a gente começar a próxima aula com isso, situações em que ainda hoje é difícil a gente colocar questionamentos. Que tipo de situações, que tipo de problemas, ainda hoje, quando a gente vai questionar, gera uma certa discussão, gera um certo desconforto. Lembrando que o tema do nosso assunto é retórica e dialética, né, a partir da figura de Sócrates. Jennifer, eu acho que não foi fácil porque eles já tinham suas ideias e crenças formadas. Ótimo. Se já tinha suas ideias e crenças formadas naquele contexto, possivelmente provocar discussão não era uma das coisas muito fáceis. Fechado? Então é isso, gente. Arthur, Sofia, Jennifer, Camille, Gustavo e Ana Luísa trazerem os probleminhas que eu pedi para a semana que vem, para a gente, a partir deles, começar a nossa conversa. Então, vocês praticamente começar a aula para mim. Não esqueçam disso. Fechado? Tchau, tchau. Abraço a todos e até o nosso próximo encontro.